Fala aí, meu chegado, Rafael da Atitude falando aqui, partindo para a nossa quarta aula da Atitude Class e hoje sobre um assunto muito importante, que é identificar aí o real papel da contabilidade no seu empreendimento. E eu quero começar esse assunto, vou abordar ele de uma maneira diferente hoje, eu quero ir direto nos erros que o contador pode gerar para sua empresa. Então é isso mesmo, como o contador pode fechar as portas da sua empresa. Isso mesmo que você escutou, o contador tem esse poder, então fica ligado aí para que isso não aconteça no seu negócio. Então, pessoal, hoje a contabilidade, o profissional contábil, ele é visto aí simplesmente para emitir guias de impostos para você pagar aí no decorrer do período, no mês. Então, o contador ele não é visto como um profissional que pode auxiliar a sua empresa a ganhar dinheiro todos os dias, a ser mais lucrativa, a tomar a decisão correta aí no seu empreendimento. E a contabilidade, gente, ela nada mais é do que uma ciência que reúne informações sobre o seu patrimônio, o patrimônio da empresa, para gerar informações aí contábeis, financeiras e gerenciais para o gestor tomar a decisão correta. Então, hoje a contabilidade ela não é usada como ela deve ser, certo? Principalmente por pequenos e médios empresários. Ele não tem um vínculo com o seu contador, ele não é parceiro dele. O contador simplesmente vai lá na época de fechar o contrato com ele e na hora de finalizar ou até mesmo na hora de fechar as portas da empresa. Então o contador não tem essa vivência hoje lado a lado com o empresário. Isso parte de um erro tanto dos profissionais da contabilidade quanto dos empresários, certo? De não buscar aí ter um bom relacionamento para usar a contabilidade como ela deve ser, que é para auxiliar você a tomar a decisão correta no seu empreendimento. Então, pessoal, não quero que vocês assustem, mas é isso mesmo. Esse trabalho feito de maneira incorreta pode fazer com que as obrigações, aí, principalmente com a Receita Federal, com os impostos que você tem, com essas obrigações aí, fiscais, não estejam sendo feitas da maneira correta e fazendo com que você se assuste, seja pego de surpresa aí, pela fiscalização e pode chegar até fechar as portas do seu negócio. Então vamos aí aos principais erros que geralmente os contadores fazem aí no mercado e fazem com que você, empresário, sofra com as consequências, certo? Então vamos lá, a primeira delas, pessoal, não realizar corretamente a escrituração contábil da sua empresa. O que é a escrituração contábil? É a forma padrão aí que o contador deve fazer as suas declarações das movimentações feitas no período. Então são os registros aí, os históricos da movimentação da empresa. Ali ele vai estar vendo a mutação do patrimônio da empresa, se ela teve prejuízo, se ela teve lucro, as demonstrações contábeis. Então, todo o padrão ali de cadastro e de classificação das movimentações aí da sua empresa devem ser feitas aí pela escrituração contábil. E essa escrituração ela é destinada aí aos órgãos fiscalizadores, o fisco, por exemplo, a Receita Federal, que utiliza disso para estar fiscalizando as empresas aí no mercado, sabendo se elas não estão sonegando impostos, se está batendo com a realidade ali da empresa as movimentações contábeis, aquilo que está sendo registrado aí contabilmente, certo? E também aí por terceiro, por investidores que utilizam das demonstrações contábeis, acompanhar aí os índices dessa empresa para saber se vale a pena ou não investir aí nesse negócio, certo? Então é para isso que serve a escrituração contábil. E se caso essa escrituração contábil não seja feita corretamente, pessoal, pode ser que aí o fisco descubra alguma fraude que seu contador estava fazendo, alguma omissão aí do faturamento ou das despesas desse negócio e vai te cobrar aí em dobro, pode ter certeza disso, com taxas altíssimas desses impostos e você vai ser pego de surpresa e vai ter que pagar isso aí, pode ser que gere uma dívida altíssima e sua empresa não consiga pagar isso. Procure saber exatamente como está sendo feito aí as declarações feitas pelo seu contador, certo? Então esse é o primeiro erro. O segundo erro, pessoal, é não alertar a sua empresa a emitir notas fiscais iguais ao seu faturamento ou omitir aí notas fiscais emitidas pela empresa, certo? Então isso aqui, como profissional aí, consultor de gestão empresarial, de contabilidade, sempre vou
informar vocês a declarar 100% do que entra e do que sai, certo? E a grande maioria aí dos contadores não orientam corretamente como deve ser feitas essas declarações, fazendo com que empresas não declarem corretamente aí as suas movimentações, principalmente vendas no cartão de crédito e débito. Isso aí, o governo hoje tem uma forma de fiscalizar isso claramente e saber exatamente o mês que você não declarou aquelas movimentações. Isso eu falo com vocês com firmeza, porque eu já vi casos aqui de clientes nossos que recebeu notificações e o governo, pessoal, pode demorar aí até 5 anos para estar chegando até você. Mas ele chega e cobra aí certinho, vai vir detalhado, uma lista bem certinha de que mês você não declarou, de qual mês o valor que você declarou, que venda que você teve no cartão, que venda você teve no dinheiro. Ele sabe exatamente isso e vai aí te tributar com juros altíssimos sobre esses valores. E você vai ser pego de surpresa e pode ser que feche o seu negócio por conta disso, por um erro aí de informação de conversa com o seu contador. Outro erro, pessoal, é não entregar as obrigações acessórias ou entregá-las com erros ou omissões. Quais são as obrigações aí? Então tem obrigações principais, que são as obrigações dos impostos a pagar, que você tem aí todo mês essas obrigações, e as obrigações acessórias, que são aí as declarações obrigatórias aí que todo contador deve emitir dos seus clientes, certo? Como a DIRF, por exemplo, que é uma declaração do imposto de renda retido na fonte. Isso aí, não sei se você já observou isso, mas sempre quando tem a declaração de imposto de renda da empresa, a empresa de cartão de crédito deixa lá o documento com as declarações para você fazer a sua DIRF, para você baixar ela e enviar para o seu contador. Então, fora essas declarações, tem todas as questões aí mês a mês das movimentações da empresa, o que entrou, o que saiu, que ele tem que estar informando aí para o fisco, para a Receita Federal, para os órgãos aí fiscalizadores, todas essas questões, todas essas obrigações que todas as empresas têm. Então, às vezes, principalmente empresários aí, como um caso, por exemplo, que a gente está tendo, abriu a empresa, mas ele não teve movimentação ainda porque está em fase lá de implantação do negócio. Mesmo se você não tem movimentação, o contador ele é obrigado a informar isso para os órgãos fiscalizadores, todas as informações aí do seu negócio, se você teve venda ou não, se você comprou algo ou não, ele deve fazer essa declaração mês a mês aí, para que você não tenha problema, para que desde a ativação do seu CNPJ, a sua empresa já tem a obrigação de fazer essas declarações mês a mês. Então procure saber quais são essas declarações, se o seu contador está fazendo corretamente, se não está entregando nada em atraso, pois isso também pode gerar problemas para você. Eu já tive um cliente que o simples fato dele não entregar as notas fiscais de entrada e de saída até o período exigido aí da contabilidade, que normalmente até o dia 10 para estar entregando isso, ele iria ser multado aí pelo fisco por conta de não estar entregando isso no dia correto, certo? Então, fique atento a essa questão aí também. Pessoal, outra questão também muito séria é a questão da legislação trabalhista, para você ver se a sua empresa está totalmente correta, enquadrada de acordo com a atividade aí, para você não ter problema com os seus trabalhadores. É uma coisa que eu te digo, não tenha problemas com a legislação trabalhista. Isso aí é causa praticamente perdida, certo? Então, não caia nessa de atrasar impostos aí como o INSS, o Fundo de Garantia do Funcionário, ver com o seu contador se está sendo recolhido da maneira correta, está de acordo ali com a legislação que a sua atividade se enquadra, entendeu? Com o seu, pode ser que tenha aí um sindicato ou algum órgão aí que delimita aí as funções que a sua atividade exerce. Então, para ver se está tudo de acordo com a legislação trabalhista, para você não ter problema com isso. Principalmente atividades aí que gerem vínculos trabalhistas, né? Hoje, por exemplo, eu tive um caso aqui de um cliente nosso estava querendo contratar uma funcionária, uma faxineira,
e o período que ela vinha trabalhando na empresa, o período que ela exerce a atividade, gera ali um vínculo trabalhista, então ela não pode ser um terceiro que está prestando atividade, ela tem que estar registrada na empresa. Então, olha bem essas questões para ver se o seu negócio está andando na linha aí com as questões trabalhistas, certo? Então, não caia nessa ideia de contadores aí que vai atrasar os impostos para você aproveitar isso no refis. Não paga nada para a gente aproveitar isso quando o governo soltar algum financiamento aí das atividades, isso. Então, não caia nessa. Mantenha aí os seus impostos em dia, que você não vai se arrepender disso. As suas questões aí das atividades exercidas, da carteira do funcionário, tudo registrado, tudo ok, para você não ter problemas com isso, certo? Outro erro, pessoal, não orientar o cliente sobre a tributação correta e os benefícios fiscais, certo? Você, empreendedor, deve saber aí quais são os impostos, quais são os tributos que o seu negócio paga, entendeu? Qual é a taxa que ele está enquadrado ali, dependendo do regime tributário, se é o Simples Nacional, se é aí uma empresa do lucro real, um lucro presumido, enfim. Todas essas questões você deve saber. Qual é o registro que você tá fazendo ali, se é uma ME, por exemplo, que vai ter aí só um dono da empresa, um sócio, né? Vai ser em nome dele. Se é uma limitada, que vai ter entre dois sócios, se é uma EIRELI, quais são aí os benefícios e contra isso também que cada classificação vai ter. Então, você deve saber o regime tributário que você está se enquadrando e quais são as taxas, os impostos, as contribuições que a sua empresa tem que estar pagando. Isso é a obrigação do contador te passar isso claramente. Não é que o empresário deve buscar isso. Claro que sempre deve buscar conhecimento sobre a área, porque assim você vai estar fiscalizando com maior frequência, maior qualidade o seu contador. Mas isso é a obrigação do contador te passar isso corretamente para fazer com que você se encaixe no mercado e usufrua aí dos benefícios, né, fiscais também, se for o caso da sua empresa ter direito disso. Saber claramente quais são os benefícios e quais são as obrigações tributárias que o seu negócio tem. Então, normalmente os contadores não passam isso com uma clareza aí para o empresário. Ele deve saber exatamente o que está acontecendo para você não ser pego de surpresa, certo? Porque às vezes pode ser que não sabendo a tributação que você está sendo enquadrado, às vezes vai fazer uma compra e no final das contas você está tomando prejuízo porque não sabia ali quais as taxas, quais os tributos corretos que estavam sendo tramitados ali nessa negociação, certo? O sexto erro, pessoal, é não ter um contrato com valor fixo. Isso acontece e muito. Ah, Rafael, atividade aqui, eu quero abrir essa empresa, quero que você faça essa declaração aqui para mim, eu vou te pagar tanto aqui por fora e fica por isso mesmo. Pessoal, o contador, ele deve ter um contrato fixo, o honorário fixo ali das atividades que ele vai estar exercendo, claramente quais são essas atividades que vão estar descritas ali no contrato contábil, certo? Das atividades contábeis. Quais são os prazos, qual é o dia de vencimento aí do honorário que você vai estar pagando, para você também poder exigir dele as atividades que foram combinadas ali, certo? E também se resguardar, para que não chegue também aí um contador chegando, cobrando um valor para você que não estava acordado ali no contrato na hora de fechar. Então você vai estar resguardando tanto a sua empresa quanto o contador, as atividades que ele vai estar exercendo ali e deixando bem claro o que ele vai estar fazendo, qual que é o papel dele na sua empresa, certo? Então, exija aí um contrato e um valor fixo do honorário, certo? O sétimo erro, pessoal, é deixar para o seu contador pagar as suas guias. Cara, você vai achar que isso não acontece, mas acontece e muito. A gente já teve um caso aqui de um cliente que passava os valores das guias de impostos a pagar para o seu contador liquidar aquilo ali. Gente, o contador simplesmente não pagava aquilo ali, pegava o dinheiro, colocava no seu bolso e não dava satisfação. O cliente também não procurava saber, achando que estava tudo ok. E quando foi ver, ele foi fiscalizado, a Receita Federal já chegou com a multa ali de impostos atrasados, várias questões, foi consultar o contador e ele simplesmente perdeu os documentos, sumiu com tudo, não deu satisfação alguma e o empresário
ficou com a dívida toda e teve que arcar com esse problema aí. Então, não deixe isso acontecer. O contador não tem que pagar nada aí para sua empresa, certo? Ele simplesmente tem que informar para você quais são as guias, os impostos que tem para pagar, as movimentações que a gente falou aqui antes, é claro. Mas o seu contador ele não tem essa função de pagar guias de impostos para você. Ele simplesmente vai te informar isso, o porquê que ele vai estar te emitindo essa guia para você pagar e você efetuar o pagamento, a sua equipe financeira, ou se for o caso, você empresário que toma conta disso. Mas o seu contador ele não deve pagar nada. Se ele já está com esse costume aí com você, toma muito cuidado de pedir o valor dessa guia que ele tem para pagar. Ah, me passa o valor aí que eu vou pedir o pessoal aqui para pagar. Não faz isso, pessoal. O compromisso de pagar tem que ser seu. Você que tem que estar aí com o comprovante de todos os documentos que você paga aí em relacionado aí a tributos, as questões contábeis, as exigências aí para sua empresa, certo? Então não deixe isso acontecer. Mas, pessoal, esses erros podem ser evitados, é claro. Então eu indico a você, empresário, a buscar, a saber um pouco mais sobre esse assunto de contabilidade, qual é o papel mesmo que ela vai estar exercendo aí na sua empresa, saber exatamente os tributos que você paga, qual o regime tributário que a sua empresa está enquadrada, como é feita toda essa tramitação aí, para você não ser pego de surpresa e chegar aí ao ponto de fechar a sua empresa. Eu volto a repetir, o contador, pessoal, ele é um profissional que utiliza de uma ciência para auxiliar você, gestor, a tomar a decisão correta na sua empresa, certo? Então, ó, dicas para você não ter esses problemas. Primeiramente, pessoal, faça uma pesquisa sobre a empresa. Então, busque saber aí se os funcionários, o profissional que é responsável, não tem nenhum problema aí com o Conselho Regional de Contabilidade, certo? Então, isso aí você consegue pegar facilmente. Procure saber os clientes que ele atende, se estão satisfeitos. Liga aí, ó, em horários indevidos diferentes para você saber como que é o atendimento lá do pessoal. Então são pequenas dicas para você entender realmente qual contabilidade você está contratando. E o principal, pessoal, não olha preço, não olha apenas preço, certo? Isso é um trabalho muito sério. Contador, ele é uma profissão, pessoal, que eu creio que ela nunca vai acabar, porque assim, sempre vai ter que ter um profissional responsável para os órgãos fiscalizadores, certo? Então, a contabilidade não busque apenas preço, e sim qualidade e confiança no serviço, certo? Porque aquilo é um barato que pode sair caro, certo? Então, sempre tenha isso em mente aí, faça uma pesquisa detalhada, busque qualidade, busque confiança, busque precisão aí no serviço e não apenas preço. Segundo, faça um contrato aí, leia o contrato também, porque normalmente o pessoal pega um contrato de contabilidade, não lê ali as cláusulas e acontece alguma coisa, mas isso aí já estava no contrato e você não tinha ciência disso. Então, leia esse contrato e exija também que ele faça um contrato entre as partes, quais são as obrigações dele, quais são as suas obrigações, como vai funcionar aí os processos de comunicação entre a contabilidade e a empresa, como vai ser os processos aí de envio de documentos contábeis, dos registros dos funcionários. Toda essa orientação das atividades contábeis deve ser passadas aí para o gestor e ele ter ciência disso através desse contrato. A terceira dica, não transferir a responsabilidade de pagar guias para o seu contador, conforme a gente conversou aqui. Então, o contador ele não tem essa obrigação. Então, não transfira essa responsabilidade para ele. E se caso ele já tiver esse costume de oferecer isso, não aceite, já é uma contabilidade que não é confiável. Você não deve passar valor algum aí da sua empresa para contador pagar a conta para vocês, certo? Então, a contabilidade não tem esse papel. Quarta dica, pessoal, conheça os impostos que você paga. Se você está registrado ali no Simples Nacional, por exemplo, procure saber a alíquota que você está cadastrado, qual o tipo de atividade que você está exercendo, os benefícios que você tem, como vai ser taxado isso por mês, quais são as obrigações aí acessórias que a sua empresa tem, para que você possa acompanhar juntamente com seu contador aí e não deixar nada passar,
tá tudo registrado, tudo certinho e utilizando da contabilidade para você tomar decisão, certo? E também conhecendo os seus impostos, os tributos que você paga, você vai identificar estratégias, por exemplo, de compra e de venda. Então, saber ali o que está sendo repassado para você na compra e saber também colocar isso no seu preço de venda, certo? Então, pode ser uma estratégia que você vai conseguir, por exemplo, um fornecedor melhor dentro do seu estado ou fora, como esse cálculo é feito aí dos diferenciais aí, que acontece de um estado para outro, para saber se você pode ter aí um diferencial no mercado e conseguir abaixar o seu preço, melhorar todas essas questões aí, entendeu? Então fique atento aí a essa questão. Quinta dica, pessoal. Exige uma certidão negativa. O que é isso? Para saber se sua empresa está em dia aí com o fisco. Então, o contador ele tem essa capacidade de emitir essa guia para você saber se está tudo ok, se as informações em relação aos impostos, né, em aberto aí da sua empresa estão todos ok, se ele emitiu todos, se está tudo certo aí para você não ser pego de surpresa, certo? Então, pessoal, chegando aqui à conclusão dessa aula aqui, bem objetiva mesmo, para você ter ciência do que é o papel da contabilidade na sua empresa. Então, nós vimos aqui N questões. A contabilidade vai envolver aí todos os processos da sua empresa se você for parar para pensar. Desde a atividade, desde as questões pessoais, trabalhistas, questões de impostos, questões de faturamento e utilizar ele, que é o principal, para a gestão da sua empresa. Porque a partir dos relatórios que a contabilidade emite, aí, como balanço patrimonial, uma DRE, um fluxo de caixa, todas essas questões para auxiliar você a ver claramente o que está acontecendo com o seu negócio. Aonde você pode estar atuando para melhorar ali, para impactar o máximo possível na lucratividade da sua empresa. Então, por isso que eu falo, o contador, a atividade de contabilidade, tem o poder de fazer com que a sua empresa seja altamente lucrativa todos os dias. Então, o contador deve ser parceiro da empresa. Deve usar a ciência contábil para reunir as informações do seu patrimônio e gerar ali dados precisos e confiáveis para você tomar a decisão correta aí nas estratégias que você aplica no mercado. Então, eu acredito fielmente que a contabilidade ela tem um potencial enorme de fazer com que a sua empresa cresça aí no mercado. Mas deve ficar atento aí a todas essas questões tributárias, trabalhistas, né, todas essas legislações aí, toda essa burocracia que tem aqui no nosso país, para você não ter esses problemas, porque você sabe muito bem que quando tem problema com essas questões, é um saco resolver isso, pode ser que chegue aí até a fechar o seu negócio pelo simples fato de você não ter aí um diálogo preciso, saber exatamente o que o seu contador está fazendo, certo? Então, busque saber essas informações. Então, pessoal, se você tiver aí alguma dúvida sobre o assunto, me manda aqui um inbox que a gente pode estar auxiliando você a escolher a contabilidade certa aí para o seu empreendimento, certo? Te orientar da forma correta também. Empresários, futuros empresários, empreendedores que desejam aí saber alguns detalhes, está meio perdido aí nessas questões tributárias, regimes aí que existem aqui no nosso país para você formalizar o seu negócio. Me procura aqui, o pessoal da Atitude vai estar pronto para te atender e passar as informações corretas aí para você tomar a decisão certa. Beleza? Então ficamos por aqui e até a próxima aula.